aqui de novo. Então, vocês ficaram curiosos sobre a Pandora? Antes de assistir a essa aula, alguém teve a curiosidade de ir lá e pesquisar um pouquinho quem é essa figura Pandora? Pandora é uma personagem do livro que Machado de Assis faz uma intertextualidade com a mitologia. Lembra que eu já disse em várias aulas presenciais minhas, vários dos meus alunos já me ouviram dizer que nós temos duas literaturas fundamentais para nos ajudar a entender todas as demais literaturas. Quais são essas duas literaturas fundamentais? A primeira é a Bíblia. A primeira é a Bíblia. Eu brinco muito com os meus alunos. Pessoal, vocês gostam de ler? Falei, leiam pelo menos a Bíblia. Não que eu seja professora de catequese de vocês. É que se vocês não salvarem a alma, às vezes ajuda a salvar a prova. Entenderam? É porque na Bíblia nós encontramos todo o conjunto de enredos, conflitos, dramas e dilemas existenciais entre o homem e o mundo, o homem e a existência. E aí acaba que a Bíblia, ela é muito usada mesmo, no sentido de usada, palavra literalmente falando, por vários escritores. Não porque ela vai ser usada por escritores cristãos, não porque ela vai ser usada simplesmente ou tão somente no sentido religioso, não. A Bíblia, ela é explorada pela arte, não só pela literatura, mas outras artes, de várias formas, com várias nuances diferentes, com várias formas de interpretação diferentes. Basta que, independentemente de qual seja a sua religião, você já deve ter notado o padre ou o pastor da sua igreja, o líder da sua igreja, ele já, ao ler a Bíblia, alguma passagem, com certeza ele já diz, a Bíblia é escrita de forma simbólica, a Bíblia é metafórica. Então, a Bíblia é um texto literário. Por quê, professora? Porque ela traz aspectos linguísticos e estilísticos da literatura. Então, ela é um livro religioso, ela é um símbolo para várias religiões, para todas as religiões cristãs, né, que dependendo de cada ramificação do cristianismo, ela pode ter leituras diferentes e alguns livros da própria Bíblia são diferentes. Mas ela é uma leitura que, além de ser religiosa, para nós que estudamos a literatura, ela é muito importante. Então, assim, ela é um livro fundamental para te ajudar a interpretar outros livros, tá? E a segunda leitura, que é determinante para você ser um bom leitor, são os textos da mitologia greco-romana. Então, se você conhece e lê a Bíblia, se você conhece, lê e estuda a mitologia greco-romana, você pode também ler e estudar a mitologia dos nórdicos, a mitologia celta, a mitologia egípcia. O que tudo isso tem em comum? O misticismo religioso, tá? Porque a gente está falando aqui da mitologia greco-romana. Acontece que a mitologia greco-romana já foi uma religião oficial. Hoje nós estudamos, lemos como cultura, mesmo porque religião é cultura. Só que a questão da mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, mitologia nórdica, hoje a gente lê e estuda tudo isso fazendo parte de um conjunto cultural. E como o mundo, nós vivemos hoje numa grande aldeia global, que esse termo já está até de certa forma ultrapassada, quando nós temos as leituras de hoje, nós temos aqui um livro muito interessante. Eu não encontrei o livro agora, mas ele se chama Hibridismo Cultural, tá? Eu vou ficar devendo essa questão do autor para vocês. Hibridismo cultural. Hoje, quando a gente estuda a literatura e a teoria literária, nós precisamos estar muito atentos a esses aspectos. A Pandora faz parte, então, da mitologia grega, tá? Vamos ver, então, um pouquinho sobre essa questão da mitologia grega de Pandora.
Pandora foi a primeira mulher que existiu, criada por Hefesto e Atena, auxiliados por todos os deuses e sob as ordens de Zeus. Cada um lhe deu uma qualidade e recebeu de um a graça, do outro a beleza, de outros a persuasão, a inteligência, a paciência, a meiguice, a habilidade da dança e também a habilidade nos trabalhos manuais. Veja bem, de acordo com a mitologia grega, Pandora é o primeiro ser feminino. Ou seja, Pandora equivale a Eva. E ela ganhou para a caixa de Pandora vários presentes. O que veio na caixa de Pandora? A graça, a beleza, a inteligência, a persuasão, a paciência, a meiguice, habilidades com as artes. Se nós fizermos um estudo, e eu já disse isso para vocês numa das aulas anteriores, das mulheres machadianas, 90% ou mais das personagens femininas de Machado de Assis têm exatamente essas características. A elegância, a graça, a persuasão, que é o poder de convencimento, o poder de argumentação. Elas são meigas, são muito inteligentes. Então, são as características da caixa de Pandora. Esse aqui é o deus Hefesto, que é o deus do fogo. Então, Pandora é filha do deus Hefesto, que é o deus do fogo, e filha de Atena, que é uma das deusas mais conhecidas da mitologia greco-romana. Atena, considerada a deusa virgem, ficou assim durante toda a história, pois pediu para os deuses que não se apaixonassem, pois ela ficaria grávida e teria que largar sua vida de guerras e passar a viver uma vida doméstica. Olha só, para Atena continuar sendo a deusa, que ela é considerada a deusa da justiça e a deusa da guerra, numa época da história em que para se fazer justiça, muitas vezes era necessária a guerra. E no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas a gente encontra isso. Ao ler o livro, quando a gente chega no capítulo Ao Vencedor as Batatas, ou então no capítulo Os Cães, que é quando eu vou ter a presença do personagem Quincas Borba, Machado de Assis vai utilizar algumas frases fortes. Para que uns riem, é preciso que outros chorem. Para que uns vivam, é preciso que outros morram. Então ele vai chegar a dizer que a guerra é necessária, quando a gente chegar no capítulo Ao Vencedor as Batatas, certo? E aqui, de acordo com a mitologia greco-romana, Atena é uma deusa, que está aqui com escudo, né? Ela é a deusa da justiça, mas numa época em que a justiça era feita através do conflito, através da guerra. E aqui a gente já tem um certo assim conservadorismo patriarcal que até bem pouco tempo predominava na nossa sociedade, né? Porque ou a mulher era do lar, ou a mulher tinha filhos, tinha esposo, tinha família, cuidava do seu lar, era uma pessoa doméstica do lar, ou ela não tinha família, não tinha filhos, não tinha nenhum elo, nenhuma ligação familiar, e aí sim ela tinha um papel social, que é o que a deusa Atena passou a ter. Quer dizer, ela teve que fazer uma escolha. Ou ela era a deusa da razão, a deusa da justiça, a deusa da sabedoria, a deusa da guerra, ou ela era a mãe. Não dava para ser as duas coisas. Olha só. Essa grande deusa era para ser a nova rainha do Olimpo, olha só. Mas como era mulher, seu pai continuou no trono. Mas Atena foi a deusa da sabedoria, da prudência, da capacidade de reflexão, do poder mental, amante da beleza e da perfeição. Vejam só, Atena era para herdar o trono. O trono de quem? O trono do Olimpo. Quem que é o deus do trono do Olimpo? Zeus. Mas ela não pôde herdar o trono de Zeus por ser mulher. Então é interessante a gente ver na história da mitologia greco-romana, só analisar a história de Atena, a gente já vê a questão do patriarcalismo, do machismo, do preconceito, de que a mulher tem que optar entre o lar ou uma vida ativa socialmente. Bom, Hermes, porém, pôs no seu coração a traição e a mentira. Epa, peraí, professora. A caixa da Pandora. A caixa da Pandora só tinha coisa boa, né? Só virtudes. Mas acontece que o Hermes, que é o deus grego da riqueza, da sorte, da fertilidade, do sono, da magia, das viagens,
das estradas, do comércio, da linguagem dos ladrões, né? Hermes é muito conhecido como Deus mensageiro. E sendo um Deus mensageiro, seria aquele Deus da intriga. E sendo o Deus da intriga, ele é o Deus da traição. Quer dizer que na caixa de Pandora não tinha só o bem. Na caixa de Pandora também tinha o mal. Exatamente. Na caixa de Pandora tinha todas as virtudes, mas tinha também o que Hermes colocou, que é a pior de todas, de tudo que vem contra as virtudes, que é o quê? A traição. E aí acabou que a Pandora, ao chegar na Terra, abriu a caixa. E quando a Pandora, por curiosidade, porque não era para Pandora abrir a caixa, por curiosidade, Pandora, quando chegou na Terra, abriu a caixa. E quando Pandora abriu a caixa, só trouxe desgraças para o homem. Que desgraças? Discórdia, guerra, inveja, dor, todas as doenças do corpo e da mente, todas as desgraças do mundo. A culpa é da Pandora, da primeira mulher que os deuses do Olimpo colocou na Terra. Por curiosidade, ela abriu a caixa, porque não era para abrir, e de lá saíram todas as desgraças do mundo. Só que aí, antes que saísse tudo, ela correu e fechou a caixa. Aí ficou uma coisinha dentro da caixa para o homem. Sabe o quê? A esperança. É o que sobrou. A esperança. Mas enquanto eu disse isso, que a Pandora, de acordo com a mitologia grega, foi a primeira mulher a habitar a Terra, e que ela ganhou dos deuses uma caixinha com todas as virtudes, mas também lá tinha muita coisa ruim. Ela chegou na Terra por curiosidade, ela abriu e espalhou toda aquela maldade pelo mundo, guardando só a esperança para o homem. Será que eu não lembro de nada quando eu leio essa história de Pandora? Eu tenho que fazer uma relação com a Eva, que por curiosidade Deus disse: vocês não podem experimentar do fruto da árvore do bem e do mal. Não pode. Vocês podem usufruir de tudo do paraíso, menos da árvore do bem e do mal. O que a Eva fez? Por curiosidade, ela foi lá e pegou o fruto da árvore, que simbolicamente pra gente seria uma maçã, comeu a maçã e deu a maçã pro Adão. E aí pronto, a desgraça no mundo se espalhou. E a culpa é de quem? É da Eva. Então, na mitologia grega, a culpa é da Pandora. E na Bíblia cristã, em Gênesis, a culpa também é da mulher, a culpa é da Eva, de todas as desgraças, de todos os males do mundo. Gente, e acaba por aqui essa partezinha, mas tem a próxima, pra gente continuar falando das mulheres agora, ok? Até a próxima, obrigada!